003085 5500. Muito bem, e agora nós vamos falar sobre a saída de Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social. É interessante, né? É uma secretaria, mas ele é ministro. É que a secretaria tem status de ministério. Então, o Paulo Pimenta sai do Ministério da Secretaria da Comunicação e ele será substituído pelo marqueteiro Sidônio Palmeira. Vitória Fernandes, boa tarde, os detalhes. Boa tarde, Macalossi. Isso mesmo, o presidente Lula acertou hoje a demissão do ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação da Presidência. Quem assume é Sidônio Palmeira, o marqueteiro que atuou na campanha de Lula em 2022 e na comunicação do pacote de corte de gastos. A troca já era esperada desde dezembro, com as críticas feitas publicamente pelo presidente Lula sobre a comunicação do governo, e Sidônio já está em transição com sua equipe no Planalto desde ontem. Pimenta sai de férias agora em 8 de janeiro e a expectativa de posse do sucessor é para a próxima semana. E com essa, são totalizadas 7 as trocas na equipe ministerial desde o início do mandato do presidente Lula. Macalossi. A comunicação do governo tem sido alvo de severas críticas, inclusive do governo. Quem é que rifou o Paulo Pimenta? O Lula. Paulo Pimenta nunca vai admitir isso. Mas ele foi rifado pelo Lula e foi publicamente. O Lula manifestou inconformidade, descontentamento, desgosto pela estratégia de comunicação do governo. E vamos a exemplos. Houve muita bateção de cabeça na comunicação do governo em relação, por exemplo, ao pacote fiscal. Erro brutal de estratégia. Aliás, numa entrevista concedida aqui na Rádio Bandeirantes, eu questionei o então ministro Paulo Pimenta. Ele disse, não é errado. É errado sim. Ah, Macalossi, mas por que você não disse isso para ele? Porque meu papel não é debater com o entrevistado. Mas aqui eu estou fazendo uma análise. Ora, você não pode apresentar um pacote de corte de gastos e ao mesmo tempo anunciar, para fazer um aceno à base eleitoral, a atualização da tabela do imposto de renda. Porque uma coisa é corte de gastos, a outra coisa é renúncia de receita. Ainda que esteja correta a renúncia de receita, porque é indecoroso que quem recebe até 5 mil reais seja cobrado em termos de renda. Só que a questão é, você consegue, neste momento, fazer essa mudança? Não consegue. Nesse momento não consegue. Então, isso ajudou a desconstruir o pacote fiscal. Gerou uma série de críticas ao governo. E o Lula tem falado muito pouco. No caso, ele tem dado poucas entrevistas, ele se sente isolado, o acesso aos ministros não é fácil, parece que se criou uma redoma. O governo gostaria que o presidente, que é o principal e melhor orador do governo, fosse mais exposto. Até para fazer a defesa do governo. E tem um outro fator, que daí é um fator, digamos, de bastidores. Não havia uma boa relação do Paulo Pimenta com a primeira-dama, a Janja. A Janja tem muita influência no Palácio Planalto e no Palácio Alvorada. Considero uma influência negativa. Até porque ela não foi eleita para nada. Mas ela se tornou influente. Tipo a Yoko Ono com os Beatles. Sabe? Não, o Lula não é o John Lennon. Apesar de muita gente acreditar nisso. Mas, né, eu poderia estabelecer essa semelhança. Alguns identificam ela como uma desagregadora. Fica se metendo. Fica intermediando conversas. Quer aparecer muito. E, claro, isso ajudou a diminuir o papel do Paulo Pimenta. Ela se metia muito na comunicação. Isso atrapalhou bastante. Agora nós vamos ter um marqueteiro, um profissional da comunicação na pasta. E veremos qual será o rumo. Agora, o que não adianta é achar que tirar o Paulo Pimenta... Ih, Macalossi, você vai defender o Paulo Pimenta? Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou apenas apontando o óbvio. Não adianta tirar o Paulo Pimenta e achar que o governo se torna bom com isso. Porque não adianta o garçom ser bom se o prato de comida é muito ruim. Tem que melhorar o prato de comida. Tem que botar tempero, né? Tem que fazer a carne ficar no ponto. A salada tem que ser fresca. Não adianta o garçom servir
né? Fazer um mise en place, né? Fazer um empratamento, isso é uma gororoba. A comunicação é apenas um instrumento que oferece. Agora, o produto, a entrega, bom, aí é outra coisa. Aí depende de outros atores políticos. E aqui uma sinalização, tá? E daí nós veremos na reforma ministerial. O PT tende a perder espaço. O governo Lula vai ser menos petista. E por que isso? Porque a relação com o Congresso é uma caca. É disso que se trata. Voltamos na sequência.